Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos seguir com mais uma aula de escatologia, de Apocalipse nos nossos dias, e eu creio que essa aula vai ser bem interessante. Nós vamos falar hoje da distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. O arrebatamento, ele se refere à igreja, para a igreja, enquanto que a segunda vinda é para o judeu. E hoje nós vamos fazer a distinção dessas duas coisas. Nós sabemos que há muitas profecias no Antigo Testamento a respeito da vinda de Jesus, da volta de Jesus. A maioria delas se refere à volta de Jesus à terra, depois da tribulação. Enquanto que no Novo Testamento a maioria das profecias falam do arrebatamento. Mas antes de entrarmos propriamente na diferença entre o arrebatamento, na distinção do arrebatamento com a segunda vinda, eu quero falar para você de alguns termos que é muito importante que você entenda para você interpretar melhor as profecias bíblicas. O primeiro termo aqui que eu quero falar é quando a Bíblia fala de o dia ou naquele dia. Quando a Bíblia fala de o dia ou naquele dia, ela está se referindo a quê? Essa é a grande pergunta, e é muito importante a gente identificar que tempo é esse. Primeiro, quando a Bíblia fala de o dia, naquele dia, ela não está falando de um dia de 24 horas. Ela está falando de alguns acontecimentos que se encaixam no tempo. Nós não sabemos ao certo quanto tempo vai durar, mas ela está falando de uma cadeia de acontecimentos. Eu quero ler um texto aqui com você, que está aqui em Zacarias, no capítulo 2, no versículo 11. Eu peço que você acompanhe comigo. Zacarias capítulo 2, verso 11, que tem exatamente essa frase, que diz assim: naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então, nós temos que entender que o dia não é exatamente uma expressão de tempo, mas sim um plano de Deus, um plano de conclusão de Deus a respeito do fim. Eu quero que você acompanhe um outro versículo comigo, que está aqui em Zacarias, no capítulo 12, no versículo 3. Acompanhe comigo. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Aqui nós percebemos mais uma vez a frase aquele dia, ou o dia, né? 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 8, eu também tem a mesma frase. Eu peço que você acompanhe comigo. Diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É interessante que quando a Bíblia se refere ao dia, ela está falando dessa cadeia de acontecimentos. Mas é bom você lembrar que lá em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 14, eu quero que você abra e acompanhe comigo. Lá está falando do fim dos tempos. Mas o que significa o fim dos tempos? Porque talvez quando nós falamos do fim dos tempos, você entende que o fim dos tempos são os últimos dias da igreja aqui na terra, talvez os últimos anos. Mas quando a Bíblia fala do fim dos tempos, ela se refere a todo o plano da graça de Deus, que já dura aí quase 2000 anos. Então eu quero que você acompanhe comigo o livro de Atos, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 14, depois eu vou explicar esse termo para você entender melhor o que essa frase significa. Atos capítulo 2, versículo 14, acompanhe.
Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Perceba que no texto citado aqui por Pedro, lá de Joel, no capítulo 2 de Joel, que está lá no capítulo 2 de Joel, a partir do versículo 28, que tem esse mesmo texto, está falando do fim dos tempos. É interessante o termo fim dos tempos aqui, porque Pedro já falou que estava no fim dos tempos, quando ele disse que nós profetizaríamos, que os velhos teriam sonhos, visões, nossos filhos teriam visões. Então ali está falando do fim dos tempos. Então o fim dos tempos está vindo desde a igreja primitiva até agora. Ela se refere a um plano de Deus para a igreja, todo o plano da graça de Deus para a igreja. Então nós não podemos dizer que o fim dos tempos sejam os últimos dias. Então quando a Bíblia fala do fim dos tempos, ela está falando na verdade de um plano de Deus que vai terminar com a volta de Jesus no arrebatamento, né? Vai terminar quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aí sim termina o que nós chamamos e conhecemos como fim dos tempos. Mas nós precisamos diferenciar essa palavra o dia ou naquele dia, porque há outros dois termos que são significativos e que são muito importantes. Que fala tem o dia do Senhor e o dia de Cristo. Então são duas frases parecidas, mas elas estão falando de acontecimentos diferentes. O dia de Cristo são acontecimentos para a igreja, o plano de conclusão de Deus para a igreja. Quando a igreja for arrebatada, esse dia de Cristo começa no arrebatamento da igreja e ele termina com a volta de Jesus à terra. Ao passo que o dia do Senhor, ele começa no acordo de paz do anticristo com Israel e vai até o final do milênio. Eu quero que você acompanhe comigo o mapa que eu estou colocando aqui na tela. Acompanhe os acontecimentos aí do dia de Cristo e também do dia do Senhor. Veja que eles são paralelos, né? Eles vão acontecer ao mesmo tempo, porém eles são acontecimentos distintos. Perceba aí no mapa, veja aí que o dia de Cristo, ele começa com o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. Aí depois vem o tribunal de Cristo, né, que é o tribunal da recompensa, onde nós vamos receber a recompensa. E aí depois as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo, né, de Jesus com a igreja, com a sua igreja. Ao mesmo tempo, você percebe aí no mapa o dia do Senhor, que ele é, na verdade, ele é marcado, o começo dele é marcado pelo acordo de paz do anticristo com os judeus, com os israelitas. Aí o período do dia do Senhor aqui vem os 7 selos, que estão dentro dos primeiros 3 anos e meio. Aí lá no meio da tribulação, no meio dos 7 anos, né? 3 anos e meio, aí o anticristo quebra o acordo de paz que ele fez com Israel. Aí depois vem as 7 trombetas, depois vem as 7 taças, aí vem depois a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, o julgamento de Israel, depois o julgamento das nações e segue então o dia do Senhor por todo o milênio. Aí você pode me perguntar, mas e a igreja? A igreja termina, o dia de Cristo termina lá quando Jesus voltar à terra? Termina entre aspas, porque nós vamos estar no milênio reinando com Cristo. Nós estaremos aqui reinando com Cristo, né? A igreja vai reinar com Cristo nesse período. Porém, o dia do Senhor continua com Israel, porque o plano de Deus volta a ser Israel. Quando a igreja for levada lá no arrebatamento, Deus então ele vai voltar com o seu plano para Israel, para que Israel possa
pregar o evangelho para que Israel volte a ser aquela figueira frutífera que foi no passado. Então é muito importante nós fazemos a distinção desses 2 dias. E eu quero começar falando do dia do Senhor. Eu quero ler alguns textos aqui para você. E eu peço que você me acompanhe aqui em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Acompanhe comigo aqui. Quando a Bíblia fala do dia de Cristo, eu quero começar falando do dia de Cristo aqui, que está escrito em Filipenses, capítulo 1, no verso 6. Acompanhe comigo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então aqui Paulo usou o dia de Cristo, que é o plano de Deus para a igreja. Olha o verso 10 agora, no mesmo capítulo, observe o verso 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Esse é um texto também bem interessante. Agora, acompanhe comigo também em Filipenses no capítulo 2, no versículo 14 até o versículo 16, que diz assim: Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então aqui eu li pelo menos 3 versículos bíblicos que falam do dia de Cristo, que é o plano de Deus para a igreja, que vai acontecer nos 7 anos que a igreja vai estar no céu, né? Nesses 7 anos a igreja vai estar no céu, foi arrebatada, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e ao mesmo tempo aqui na terra vai estar acontecendo os 7 anos da grande tribulação. E eu quero falar agora do dia do Senhor, que exatamente começa num acordo de paz, né? Mas a Bíblia fala desse termo dia do Senhor, e eu quero ler alguns textos bíblicos com você para te mostrar sobre o dia do Senhor. Zacarias capítulo 14, versículo 1, acompanhe comigo. Zacarias capítulo 14, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então aqui está dizendo, eis que vem o dia do Senhor. Só lembrando para você que esse dia não é, na verdade, um dia de 24 horas, mas uma cadeia de acontecimentos, ok? Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, acompanhe. 1 Tessalonicenses 5, 2. Pois a vós mesmos estáis inteiramente com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mais uma vez aqui, está falando do dia do Senhor que vem como um ladrão de noite. Por quê? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora que vai acontecer o dia do Senhor, que começa o dia do Senhor, né? Que vai ser lá no acordo de paz entre Israel e Palestina. Isaías capítulo 13, eu quero que você acompanhe comigo no versículo 9, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Muito bem, então mais um texto aqui muito interessante falando do dia do Senhor, né? Porque o dia do Senhor ele será um dia de juízo, um tempo de juízo sobre a terra. Joel, ainda um texto, Joel capítulo 2, versículo 11. Acompanhe. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem o poderá suportar?
Perceba que aqui está falando que o dia do Senhor vai ser um dia terrível. Esse dia é o tempo da tribulação. É o tempo de juízo de Deus que vai acontecer na terra, que vai desde o acordo de paz até a volta de Jesus aqui, né? Esse tempo da tribulação. Então isso se refere ao dia do Senhor. Então o dia do Senhor pode se referir a esses 7 anos e também ao período do milênio aqui, porque a Bíblia fala sobre isso aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 10. Acompanhe comigo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Perceba que por esse versículo aqui, ela estende o dia do Senhor até o final do milênio, porque esse versículo aqui se cumpre lá no final do milênio, que vai haver uma grande transformação na terra, porque a Jerusalém que desce do céu, ela vai vir para uma terra transformada. Então, o dia do Senhor abrange todo o período da tribulação, que é um período de juízo, e vai até o final do milênio, quando for implantado aqui novo céu e nova terra, quando nós estivermos aqui com a nova Jerusalém, quando habitarmos aqui no novo céu e nova terra, na nossa nova Jerusalém, que é a nossa morada eterna. Agora, qual é o grande sinal para a igreja que nós estamos vivendo os últimos dias, que estamos realmente perto da volta de Jesus? Há um grande sinal para a igreja de que nós estamos, de fato, muito próximos da volta de Jesus. E o grande sinal para a igreja, um dos grandes sinais, é o esfriamento da fé. Porque a Bíblia diz que isso iria acontecer. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, eu peço que você acompanhe comigo, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas e avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ainda em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 3, acompanhe comigo, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então veja que é um dos grandes sinais que nós estamos vivendo os últimos dias aqui, no sentido literal, ou seja, que está muito próximo ao arrebatamento, é a apostasia, o esfriamento da fé. E o outro grande sinal para a igreja, que também é um sinal para Israel, é o renascimento do Estado de Israel. Aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 32, eu quero que você acompanhe esse versículo comigo aqui, ele é muito importante, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então aqui está falando que quando a figueira, começar a brotar, sabei que o fim está próximo. Nós sabemos que o Estado de Israel nasceu no ano de 1948, 72 anos atrás. Então nós estamos vendo seus ramos brotarem, né? Nós estamos vendo o país de Israel dar frutos.
E esse texto aqui é um texto que está falando de fato o renascimento de Israel como um sinal, né, de que nós estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. E lá em Joel, no capítulo 1, no verso 6, eu peço que você acompanhe comigo, diz assim: porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leoa, e ele tem as queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Então veja aqui que no livro de Joel está falando que Israel é uma figueira, está confirmando que Israel é uma figueira. Então esse é um outro grande sinal de que nós realmente podemos ser a geração do arrebatamento. Agora eu quero entrar com você aqui na distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo na terra. O arrebatamento, ele é, na verdade, um evento para a igreja verdadeira. Jesus vem e arrebata a igreja verdadeira. A igreja verdadeira será tirada da terra. Ao passo que a segunda vinda de Jesus é um evento para Israel. Eu quero que você acompanhe comigo 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Veja: portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui o texto deixa claro que a igreja será tirada da terra. Ela será levada para os ares. Ela vai para o alto, ela encontra com o Senhor nos ares. Mas é diferente a volta de Jesus na terra, porque Jesus vem na terra e pisa lá no Monte das Oliveiras, né? A volta de Jesus na terra é visível, mas o arrebatamento não, porque ele vem nas nuvens. Somente a igreja verá de fato Jesus, mas quem estiver na terra não vai ver a Jesus. Então nós precisamos fazer a distinção do arrebatamento com a segunda vinda de Jesus à terra. Aqui no versículo 17, perceba aqui no versículo 17 o que diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Mas a segunda vinda, Jesus vai pisar aqui na terra e todo olho verá. Mateus capítulo 24, verso 27, acompanhe comigo, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então a volta de Jesus à terra, todo olho verá. Todas as pessoas que estiverem na terra, elas vão ver a volta de Jesus. Então essa é a primeira distinção que nós podemos fazer, a primeira diferença, né, entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. O segundo é que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. A segunda vinda vai acontecer depois da tribulação. Deixa eu ler com você aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8. Que diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Aqui em Gênesis, acompanhe comigo Gênesis 19, versículo 21, que diz assim: disse-lhe, quanto a isto,
estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Esse texto que eu acabei de ler está contando a história de Ló, quando Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que o anjo falou para ele o seguinte: olha, se apressa, sai logo da cidade, porque enquanto você não sair, nós não podemos fazer nada. Então, enquanto a igreja estiver na terra, Deus não pode trazer destruição e juízo sobre essa terra, porque o juízo já veio sobre Jesus. Se eu estou em Cristo, então o juízo já veio sobre ele. Jesus já foi punido no meu lugar e no seu lugar. Isso é tremendo, né? Por isso eu não posso ser punido. Jesus já foi punido no meu lugar. Eu não posso ser punido por um crime duas vezes. Ele pagou o preço dos meus pecados. A igreja não estará aqui no período da tribulação, ok? Eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 19, versículo 14, que diz assim: e seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Perceba que isso aqui acontece lá no final da tribulação. É no final da tribulação que acontece isso. Apocalipse capítulo 19, no versículo 11 até o 16, versículo 11 até o 13. Vamos ler até o 13 agora. Diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Veja que está escrito ali, ele está falando da volta de Jesus à terra. Um outro ponto, uma outra diferença é que o arrebatamento ele é iminente. O que é ser iminente? Ele pode acontecer em qualquer momento, enquanto que a volta de Jesus na terra é precedida por muitos sinais. Ok? Você precisa entender essa diferença aí. Eu quero ler para você aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1. Acompanhe comigo. Diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Perceba aqui que é iminente. Quando Jesus vier, vai ser iminente no arrebatamento. Pode acontecer em qualquer momento. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós sabemos que nesse dia começa o dia do Senhor, né? E começa também o dia de Cristo. Em Tessalonicenses ainda, no capítulo 5, agora no versículo 6, acompanhe comigo. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui perceba que a igreja está sendo estimulada a vigiar, exatamente porque nós não podemos marcar o tempo que o arrebatamento vai acontecer. Aqui em Tiago, capítulo 5, verso 8, acompanhe comigo, eu quero ler esse versículo aqui com você, diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Agora, a segunda vinda, que é a volta de Jesus à terra, ela é precedida por muitos sinais. Quais sinais são esses? O acordo de paz que o anticristo vai fazer com Israel, a reconstrução do templo, né, a volta dos judeus para a sua terra. Isso, claro, já está acontecendo hoje. A Bíblia também fala de um grande sinal que vai acontecer, o Apocalipse fala sobre isso, não fala que sinal é,
Mas as duas testemunhas serão também um sinal, porque eles vão pregar o evangelho nesse tempo. Então eles terão muitos sinais. Aqueles que estiverem na tribulação, a igreja não vai estar mais aqui, mas aqueles que estiverem na tribulação, eles vão ter muitos sinais da vinda do Messias. Primeiro, porque o caráter de Deus, meus irmãos, é salvar. Por mais que a gente saiba que o juízo de Deus será derramado sobre a terra, sobre os ímpios, no período da tribulação, nós sabemos que o caráter de Deus é salvar, e Ele vai salvar muitas pessoas nesse tempo. Quarto lugar, o arrebatamento, ele acontece no abrir e fechar de olhos. Mas a volta de Jesus à terra acontece o Armagedon. Deixa eu ler o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Perceba que aqui a palavra diz que nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, né? Num instante ali, nós seremos, em milésimos de segundos, nós desapareceremos, nós seremos levados, arrebatados, resgatados aqui dessa terra. Mas a segunda vinda, aqui em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, olha o que diz aqui. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Quando Jesus voltar à terra, vai acontecer o que nós chamamos de Guerra do Armagedon. Os exércitos do mundo inteiro vão estar acampados ali no Vale do Megido, em Israel, né, no norte de Israel, no pé do Monte Carmelo. As nações do mundo inteiro, exército do mundo inteiro vão estar ali. E aí começa então a Guerra do Armagedon, que vai se estender por toda a terra de Israel. Não vai ser somente no Vale do Armagedon, mas ela começa no Vale do Armagedon. Quando Jesus vier, vai ter a Guerra do Armagedon. Então nós temos que distinguir. A Bíblia diz que o arrebatamento acontece no abrir e fechar de olhos, nós seremos levados, né? E a Bíblia diz que primeiro vai ter o arrebatamento daqueles que morreram em Cristo, depois seremos arrebatados. Porém, na volta de Jesus à terra acontece a Guerra do Armagedon. Então nós precisamos fazer essa distinção aí. Em quinto, o arrebatamento ele traz uma mensagem de conforto para a igreja, enquanto que a volta de Jesus à terra traz uma mensagem de juízo. Deixa eu ler aqui para você, Filipenses capítulo 3, versículo 20, eu peço que você acompanhe aí comigo, que diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Perceba que está dizendo que a nossa pátria está no céu. Eu sei que os antigos, que os heróis lá do Antigo Testamento, né, os santos do Antigo Testamento, eles criam nessa pátria que está no céu. Então a mensagem do arrebatamento é uma mensagem de conforto para nós, né? Aqui em João no capítulo 14, no versículo 2, João capítulo 14, versículo 2, diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora, veja que o arrebatamento ele é acompanhado de uma mensagem de conforto, nós temos uma casa preparada pelo nosso Deus. Mas a segunda vinda, ela é acompanhada de uma mensagem de julgamento, de juízo. Aqui em Mateus 25, 41, veja. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse julgamento ele vai acontecer lá no final da tribulação, em que Deus vai separar o verdadeiro judeu. Eu sei que tem texto na Bíblia que diz que todo Israel será salvo,
mas na verdade é o verdadeiro Israel é que vai ser salvo lá no último dia, aqueles que permaneceram vivos, né, até o final da tribulação. Lá no final da tribulação vai ter o julgamento dos gentios, vai ter o julgamento primeiro dos judeus, depois dos gentios. Ele vai separar bode de ovelha, e nesse caso ele vai separar os judeus que vão entrar para o milênio e também os gentios que vão entrar para o milênio, né? Vai ter 2 julgamentos lá no final da tribulação, depois da guerra do Armagedon, depois que o anticristo já foi lançado lá no lago de fogo, e aí então vai ter esse julgamento de Israel, onde ele vai determinar quem de fato é judeu. Da mesma forma que toda a igreja também será arrebatada. Quando eu digo toda a igreja, eu não estou falando de todos os frequentadores de igreja, mas a igreja verdadeira. Ok? Sexto, no arrebatamento, a igreja é julgada para receber o galardão. Na segunda vinda, Israel e os gentios são julgados para herdar ou não o milênio. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, acompanhe comigo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então veja que no arrebatamento a igreja ela vai ser julgada para receber ou não o galardão. Alguns vão receber a recompensa, aqueles que trabalharam para Jesus aqui na terra, né, com a motivação correta, eles vão receber a recompensa. Outros vão perder a recompensa, porém estarão salvos, serão a noiva de Cristo do mesmo jeito. Então o arrebatamento, quando a igreja subir, ela vai passar pelo tribunal de Cristo, e ali as nossas obras, elas serão examinadas. As nossas obras, elas serão examinadas com base, evidentemente, na graça de Deus também. Porque é a graça de Deus que nos capacita a evangelizar, a ganhar vidas para Jesus, a discipular, a fazer a obra dele aqui. Porque a obra dele, a obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus, tem que ser feita de forma espiritual. Porém, na segunda vinda, Israel e os gentios serão julgados, uns poderão ser condenados e outros, evidentemente, vão entrar no milênio. Olha aqui, Mateus capítulo 25, verso 32. Acompanhe. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Veja que no arrebatamento nós seremos julgados apenas para receber galardão. Mas aqueles que estiverem na terra na segunda vinda, uns vão perecer, né? A Bíblia fala aqui que os cabritos, eles serão separados das ovelhas. Perceba que existe essa diferença, essa distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda. E por último, quando acontecer o arrebatamento, a terra continua intacta. Ela vai passar por um tempo de juízo, que provavelmente meteoros vão cair sobre a terra, mas no momento do arrebatamento a terra vai continuar intacta. Milhões de pessoas vão desaparecer ao mesmo tempo, é lógico. Vai ter acidente de carros, acidente de avião, porque muitos cristãos vão desaparecer. Isso pode acontecer. Mas a terra permanece intacta. Porém, na segunda vinda de Cristo, vai haver uma mudança na terra. Porque a terra vai passar por uma transformação. E ela vai ficar parecida com o que era o Éden. Ela vai ser muito produtiva. Então o período do milênio vai ser um período de paz, onde Jesus vai reinar. A terra vai ser bem diferente da que nós estamos vendo hoje, né? As pessoas vão viver daquilo que elas plantam. Então, diante de todos esses pontos aí, eu quis deixar para você esses pontos porque eles são importantes, para você discernir, fazer o discernimento aí entre o arrebatamento, a distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda. Nós não podemos achar que as duas coisas são o mesmo evento, são eventos separados. O arrebatamento é um evento para a igreja e a segunda vinda de Jesus à Terra é um evento para Israel. Espero que você tenha gostado dessa aula. Dá aí o seu like, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.